Motores na TV é o programa automotivo, veiculado pela Vale TV, na região de Novo Hamburgo, Cambon, Sapiranga, Estância Velha, que a gente também coloca as matérias, seja no YouTube, seja no Facebook, sempre trazendo aquilo que é relevante no mundo automotivo, são lançamentos, etc, etc, são novidades, testes, mas também aquilo que acontece na nossa região. E a gente ficou muito feliz no ano passado, quando um grupo de alunos da Universidade Fevale, aqui de Novo Hamburgo, foi vitoriosa num concurso de uma espécie de empreendedorismo, de ideias novas que a Renault fez, o Renault Experience, envolveu diversos estados, inúmeras, centenas de faculdades e universidades, né? E a Fevale de Novo Hamburgo, através de um grupo Orne Twizy, foi vencedora da etapa nacional do Renault Experience, com um projeto que trazia mobilidade para cadeirantes com um pequeno carro elétrico, o Twizy. Essa vitória foi tão expressiva e muito significativa, a ponto de quando esse grupo da Orne Twizy foi participar na França da etapa mundial, derrotou universidades como a Politécnica de Moscou, um pessoal lá da Coreia do Sul, o pessoal da França, outros projetos de outros países, de renomadas instituições que, quando se viram diante do projeto da Universidade Gaúcha, tiveram que aplaudir. O Orne Twizy foi um sucesso. E quem disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? A Universidade Fevale começa a se destacar por essa espécie de visão de futuro, uma visão no meio automotivo, em que eu me insiro, olhando para muitos anos à frente. E agora, numa edição 2020 do Renault Experience, o resultado foi idêntico. O raio caiu no mesmo lugar, em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale, com um grupo denominado Farm Twizy, também trabalhando sobre uma ideia inovadora sobre esse pequeno carro elétrico da marca francesa. E a gente trouxe para Motores na TV o grupo de alunos, são quase todos aqui, aqueles vencedores da etapa nacional do Renault Experience. Mais uma vez, a Fevale ganha. E nós vamos, além de dar os parabéns, conversar um pouco com eles para saber como tudo começou. Vamos ver quem é que se apresenta. Primeiro eu vou pedir a apresentação, como é que está a sua graduação dentro da Fevale e como começou esse projeto denominado Farm Twizy, por favor. Bom, normalmente não é um cara de exatas, sabe? Já aviso aos engenheiros que sempre eu já conheço isso. Por favor. Tá. Bom, então, me apresentando, eu sou o Vinícius, eu sou o CEO da Farm Twizy, aí, sou responsável pela parte do design e da gestão do projeto, né? Então, na realidade, eu sou formado em design pela Fevale, e aí eu fui denominado aí o coringa da equipe, entre aspas, porque a gente poderia utilizar alguém fora também da universidade, que já havia se formado, né? Pois eu, como formado e atuante em design de produto, me uni aí com engenheiros, né? E engenheiros de produção, de eletrônica e de mecânica, para desenvolver um projeto bem multidisciplinar, né? Onde nós construímos um grande aprendizado junto, né? E conseguimos evoluir de uma maneira muito positiva, assim, trazendo aí uma solução para um mercado que nem mesmo nós sabíamos, né? Tínhamos noção de tamanha significância, né? Para a sociedade, para o mundo em si. Então, Deixa eu te perguntar, então você antes não tinha contato prévio, né, com esse grupo. Você entrou pela expertise de fazer, vamos dizer, certamente uma boa ideia, mas uma bonita, boa ideia. Você entra não só com design, com uma visão tanto a negocial, quanto também a da embalagem desse produto. Seria isso? Exato, tudo que se diz respeito ao design, a forma de apresentar a ideia, né? A estrutura da plataforma, o desenho,
como nós vamos fazer essa apresentação, qual é a essência que nós vamos ter que entregar, além da qualidade técnica, além do desenvolvimento técnico e mecânico, eletrônico, né? Então, qual é a essência que tem por trás? Isso a gente conseguiu trabalhar bem, né? E também a parte de metodologia de projeto, né? Que como os guris são da parte da engenharia, é muito comum, a gente se reuniu ali no início, os guris já queriam iniciar já desde o início ali, fazer a coisa acontecer sem talvez uma metodologia, assim, que a gente conseguisse se organizar um pouco como equipe, como projeto, para ter os processos bem segmentados, assim, para a gente chegar num fim e aí ter um resultado mais qualificado, né? Então, eu vou interrompendo vocês, porque, vamos dizer, pelo conhecimento que eu tive do projeto anterior, também da mesma fórmula, a Renault se preocupa que seja não apenas uma ideia de estudantes, sabe? Ideia, aquelas coisas assim, aqueles projetos tipicamente escolares, como até deu a entender na etapa mundial, quando você tinha lá projetos assim altamente elaborados, mas inviáveis. Do ponto de vista assim, de utilidade prática, é tipo assim, é muito bom desde que você tenha uma pilha de urânio. Ou o mesmo projeto de facilitação de cadeirantes que os nossos aqui da Fevale fizeram num sistema mecânico extremamente simples, eficaz e viável, um concorrente apresentou com um sistema hidráulico para levante hidráulico da cadeira de rodas do cadeirante ou do deficiente, e evidentemente numa complexidade que se torna inviável não pelo preço, não só pelo preço, mas também pela dificuldade técnica de utilização de tudo. Então, quando você vê essa mistura quando eu falo assim, de pessoas da engenharia, do projeto em si, mas com o design, com a formulação de uma possível futura empresa, eu vejo que a busca desse concurso, dessa etapa, é fazer projetos que sejam eminentemente práticos e viáveis. Nós, por ordem, vamos fazer no giro do relógio, né, num sentido horário, o Cibel, né? Eu gostaria que se apresentasse. Após o Liberato, aí eu logo já entrei na graduação da Fevale. Hoje eu estou no 10º semestre já da Engenharia Eletrônica, quase concluindo já. Então, por óbvio, eu fiquei mais responsável por essa parte técnica e eletrônica do projeto. E respondendo a tua pergunta em relação a feiras, assim, a gente, no Liberato, a gente é submetido a vários projetos e práticas, né? Então, sem dúvida que isso contribui demais para um momento como esse que a gente teve que passar agora com a Farm to Easy. Então, sim, eu fiz alguns projetos, não cheguei a participar da mostra técnica, mas dos trabalhos de conclusão, de curso, isso a gente é obrigado a participar, e é algo muito interessante, não por ser obrigado, mas é algo que realmente agrega demais no conhecimento da gente, porque a gente nunca domina 100% uma área, né? Então, para fazer um projeto, a gente precisa ir atrás de coisas que a gente não sabe, que a gente não entende, e que na própria Farm to Easy agora a gente se deparou com isso praticamente que diariamente, sabe? A gente tinha que resolver alguma coisa que não era a expertise de nenhum de nós. Então, a gente se une, vai atrás, pede, às vezes, ajuda para alguém da área, outras vezes a gente mata no peito e sai pesquisando, sai discutindo para ver qual é a melhor alternativa. Então, eu vejo que o Liberato, sim, contribui muito para isso, mas a galera aí também que não fez o Liberato, a galera se puxa de verdade, e acho que tem muito também relacionado a essa força de vontade aí de todo mundo. A contribuição é valorosa. Eu vou perguntar para o Júnior, então, como é que é essa, vamos dizer, o Paulo César, né? O Júnior, como é que ele se viu? Já teve contato anterior com um bando de engenheiros para fazer um projeto, ou foi uma novidade para você isso?
Durante o curso a gente tem esses trabalhos em grupo também, né? Então, ali na Fevale sempre também foi priorizado isso, a gente trabalha com engenheiros, às vezes tem algumas cadeiras concomitantes, assim, porém, com um grupo bem qualificado como esse aqui, que pega junto, que mostra que está com vontade, que, tipo assim, é todo mundo se reunindo junto e vivendo, ficando até altas horas pesquisando e vendo formas de mostrar o serviço. É a primeira vez que eu, particularmente, peguei uma galera assim, que pegou firme, que pegou forte junto, todo mundo puxando para o mesmo lado, né? Então, para mim foi uma experiência muito gratificante ter essa multidisciplinaridade aqui, né? Tanto o pessoal da eletrônica, a gente trocou muita ideia, e questão Vini ali com o design, mostrando para nós que não é só fazer, né? É planejar também antes e entender qual é que é o problema para te trazer uma solução para esse problema, né? Porque o engenheiro ele vê só a solução, né? O design ele vê problema e vê a solução depois, né? E para agora, completando a roda, o Nicolas, né? Lauksen, como é que você foi convidado? Como é que é a tua graduação dentro da Fevale? Como é que você se integrou a esse grupo? Vocês foram convidados por um professor? Como é que originou essa? Maravilha, vamos lá. Assim, eu também fiz técnico em eletrônica no Liberato, né? Eu conheço o Gustavo aí desde 2010, né? A gente fez o curso junto e até um dos projetos a gente realizou juntos, né? Eu também não tive a oportunidade de participar da Mostratec. Eu acho que a gente já tinha um pouco enraizado essa ideia da engenharia, então a gente não era muito dedicado na parte de escrever metodologia, de escrever referencial teórico. A gente queria resolver um problema, né? Então, aí essa oportunidade do Renault Twizy nos proporcionou isso, né? Proporcionou ter uma ideia mais material, assim, ter uma parte mais de engenharia, sem precisar muita pesquisa comprovada, referencial teórico, toda aquela parte de projeto que em algumas outras feiras é muito requisitado. Sobre a Fevale, a minha graduação hoje também é na área de engenharia eletrônica. Eu estou no 7º semestre e a formação da equipe ela aconteceu da seguinte maneira, né? A gente recebeu o contato via o nosso coordenador do curso, o Paulo Piber, e o Gustavo também recebeu o mesmo e-mail que eu cheguei a receber, então a gente conversou, porque a gente manteve a amizade durante esse período, a gente conversou e a gente disse, não, vamos lá escutar como é que funciona, e a gente já tinha conhecido a galera da Orne Twizy também, e então a gente teve alguns encontros coordenados pelo professor Juan Almada, né, que é, vamos dizer assim, o cara que fez o meio de campo, né, nessa parte da Orne Twizy, dessa passagem de bastão aí para a Farm Twizy, e a gente conseguiu, a nível de Fevale, montar 5 equipes que participaram do desafio do Renault Experience nesse ano de 2020, e a formação da equipe Farm Twizy, ela ocorreu da seguinte forma: eu e o Elienay, que é o quinto integrante do nosso time, a gente já tinha feito uma cadeira na Fevale anteriormente, e aí a gente falou que a gente tentaria ajustar a equipe conforme a gente achava que a gente precisava, né? A gente conversou com o professor Juan, ele nos deu essa liberdade, aí eu convidei o Gustavo, né, por saber que ele tem um conhecimento muito importante aí na parte de desenvolvimento de software e na parte de eletrônica, e que poderia agregar muito para a equipe, e o Elienay conversou com o professor Juan também para identificar 2 pessoas que fossem competentes e que tivessem engajamento e dedicação para completar a equipe, né, onde a gente tinha a ideia de trazer uma pessoa da produção, da engenharia de produção, onde a gente trouxe o Paulo, né, que, superou todas as nossas expectativas, fez um baita trabalho aí durante todo o desenvolvimento do projeto, e o Vini,
né, que era, como ele comentou na explicação dele, que a gente tinha a possibilidade de trazer uma pessoa já formada, né? Então, o Vini estava em uma das reuniões lá que foi apresentado o programa, que a Ornitwizy explanou sobre a sua apresentação no ano de 2019. E a gente, conversando com o Juan, identificou que ele era um cara que tinha muito potencial e que tinha muita vontade de voltar a esse meio de startup e empreendedorismo. Então, a gente meio que montou uma seleção aí da Fevale, né? Com expertises de cada um analisados para completar um time que tivesse desde um bom goleiro a um bom atacante. Eu percebo Exatamente. isso pelas formações diversas de vocês. Eu acho que nesse ponto os professores Juan e o Piber, né, eles tiveram um resultado, obviamente, excelente, porque entre os 10 projetos finalistas, eram o quê? 160 projetos? Quanto eram, mais ou menos, o volume total? 183. E aí, pelo que eu entendi, vocês não eram o único da Fevale na seleção final de 10 projetos, né? Não. Na seleção dos 183 para 10, foram os 5 aprovados da Fevale. Isso aí vocês não encararam como uma certa possibilidade negativa? Vocês tinham confiança no projeto? É a pergunta para cada um, eu até queria uma resposta rápida de cada um, porque, tipo assim, o raio vai cair 2 vezes, eu tive esse sentimento negativo e disse isso para o grupo do Ornitwizy, que o pior, vamos dizer, a pior nota de vocês era o fato de ser da Fevale, pela repetição de resultados, poderia ser encarado como alguma coisa, favorecimento. Vocês quando olhassem, 10 projetos, nós todos da Fevale dominando 50% do resultado, né, da semifinal. Alguém aí achou assim que fosse difícil vencer por ser repetição da Fevale? Eu acho que a gente teve bastante conversa sobre isso. A gente identificou que poderia ser um ponto onde a parte da banca da Renault pretendesse dar oportunidade para outra universidade, outro estado, outra visão, né? Mas isso só nos deu mais motivo de trabalhar. Eu acho que isso foi um dos pontos que impulsionou bastante a gente a gente tem que fazer um trabalho, não só um trabalho bom, mas um trabalho muito bom e um trabalho muito acima do que era esperado da gente, para que a gente conseguisse aí fazer com que isso não fosse justificável pela banca julgadora e pelo processo como um todo, mesmo que depois de conhecer as pessoas que foram nos avaliando, a gente acredita que isso não teria influência nenhuma, né? Mas eu acho que isso foi até importante para a gente, porque reforçou, vamos dizer, a necessidade de vocês. E como é que o que é óbvio que eu já coloquei um pouquinho do que foi o Farm2Easy, mas é algo tão diferente da nossa realidade ali, da região do Vale dos Sinos. Vocês foram fazer um projeto, vamos dizer assim, agrícola, mas por quê? Não é a nossa região. Se fosse um projeto envolvendo o Twizy e o Sapato, eu ia dizer que tem 2 modelistas aqui, entre aspas, tem gente do Sapato aqui no meio da equipe. Mas vocês foram fazer alguma coisa envolvendo agricultura. Alguém é de Lomba Grande? Porque se disser assim, não, nós temos alguém de Lomba Grande, o meu avô planta em Araricá, a Nova Santa Rita, mas como é que foi a visão de assim, o que tem futuro no nosso país? A agricultura. Nós plantamos hoje para 1 bilhão de pessoas, nós temos 250 milhões de habitantes, mas plantamos para 1 bilhão de pessoas. Como é que foi chegar esse norte, esse destino? Vamos fazer sobre agricultura. Reunião de vocês, quem é que ganhou a aposta aí? Não, na verdade a gente fez, conforme o senhor falou, né, que é identificar um mercado muito promissor, né, identificar esse mercado que realmente nos traz aí benefícios, não só a quem produz, mas a quem é impactado por aquela produção que na verdade é bilhões de pessoas, né?
Tanto é que o Brasil ele é um dos maiores exportadores de grãos, né? E especificamente de soja, que é o produto que a gente focou no início agora para gerar o início da startup. Então, isso a gente entendeu como um viés muito importante para a sociedade, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, em relação a tudo isso. Até não havia ainda uma grande clareza assim, do que era o tamanho da pandemia no início, né, do nosso projeto, mas nós já identificávamos que era um potencial enorme de mercado. E aí, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né, essa visão macro diferente, né, uma nova maneira de comportamento, enfim, tudo está voltando mais para um olhar assim mais sensível para esse mercado, né, que está levando aí a tamanha responsabilidade, a tamanha importância do que ele de fato é. Então, nós entendemos assim, ficamos muito contentes assim com o crescimento e o desenvolvimento do projeto desde que nós tivemos a ideia. Por quê? Porque a ideia do projeto em si, do concurso, é focar em pequenas cidades, né, na mobilidade e tecnologia para pequenas cidades e centros rurais. Esse era o tema do concurso deste ano, né? Então, a gente pensou, cara, muita gente já fez tecnologias para centros urbanos e tudo mais. Por que a gente não pega e foca aí no campo, né? A gente traz uma solução voltada diretamente para o campo que também vai impactar todo o centro urbano. Então, foi essa história que aconteceu desde o início, né? Então, a gente, em comum acordo, nós entendemos que seria o melhor caminho. Mas, então, teve um pai da ideia. Tem um pai, porque em comum acordo é que os outros... tem razão. Alguém foi o pai dessa história. Vocês vão denominar assim? Ou vocês tinham outras ideias mais assim... Não. Nós tínhamos algumas ideias voltadas... Eu quero ver os outros falarem também, ó. Eu quero saber, porque eu estou vendo que os outros se mexeram aí, ó. Quer dizer, essa reunião foi fácil? Para decidir, foi fácil? Decidiu? Ou não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Como é que é nesse primeiro momento que nenhum se conhece muito bem, exceto um ou outro aqui, cada um tem sua própria voz. Como é que foram essas primeiras reuniões? Eu acho que é assim, Marcos, a gente teve um cenário bem complicado, assim, na hora de definição da ideia, né, de que ponto a gente ia partir. Como o Vini comentou, o programa ele teve uma mudança no seu layout, né, onde ele abriu para essa parte do campo, né, e a gente viu aí uma oportunidade, tanto nessa ideia de programa, né, como fazer uma coisa diferente, apresentar uma solução disruptiva que não havia sido abordada em nenhuma outra edição por outra equipe, né, e também pela questão do mercado do agronegócio ser muito favorável, como um todo. Aí, assim, eu lembro que nas primeiras reuniões a gente comentou assim, gurizada, vamos fugir do campo porque vai nos dar um trabalho danado e a gente não tem muita expertise nesse cenário. Aí a gente, mas ao mesmo tempo é um mercado promissor e é uma coisa que a gente teria uma visão no programa muito boa, né? Deixa eu te interromper para dizer uma coisa assim, de coisa de velho. Eu sou do tempo que o pessoal dizia assim, como vocês falam hoje empreendedorismo, mas a gente no século passado e no outro usava outros termos para dizer a mesma coisa. E aí vinha esse exemplo, nisso que tu está falando, que dizer assim, o exemplo que hoje você fala resiliência. Não, o vendedor foi para a África e dois vendedores de sapato foram para a África e um disse, eu estou voltando porque é um horror, aqui ninguém usa sapato. Aí outro disse assim, eu vou ficar porque aqui nenhum usa sapato. Quer dizer, são dois exemplos que são muito bacanas quando tu fala assim, naquela não é a religião, mas assim, a legião da boa vontade. Ai, não, mas ninguém usa sapato. Aí esse que passou 10 anos na África e morreu de fome, porque ninguém usa sapato na África. Então, às vezes os exemplos são só de boa vontade. Não, nós vamos fazer um projeto sobre agricultura para alimentar o mundo. Opa!
sério, o mundo não é assim, o mundo é complicado. Eu achei curioso vocês escolherem um tema no Vale dos Sinos, e eu não sei se algum de vocês tem ligação com o campo. Então, ou vocês foram correr para aprender como funciona o campo, ou vocês chegaram a um momento e dizer, mas nós somos fake, nós estamos falando sobre uma coisa que a gente não tem a menor ingerência. Nós não, eu estou falando na boa, assim, né? Como é que eu, Marcos Copete, se você me perguntar alguma coisa sobre soja, arroz, eu sei comer tomate também, sei comer arroz. Então, como vocês, essa dualidade, essa disputa entre vocês para falar de um assunto que não tem nenhum cara de agricultor, ou alguém tem família na agricultura aí? Na realidade, eu acho que para, assim, corroborar um pouco a ideia, assim, a gente não foi pelo caminho mais fácil, né? Porque a gente poderia ter pegado um problema de mobilidade urbana, onde todo mundo conhece, sabe? E a gente decidiu ir pelo mais difícil, porém o caminho que ninguém vai, né? Então, eu acho que a gente, por não ter ido pelo caminho mais fácil, ter trabalhado bastante, eu acho que a gente conclui que também a gente é um pouco merecedor desse prêmio por tentar o caminho mais pedregoso, mas passar por ele, né? Então, eu vejo o resultado de vocês assustadoramente eficaz, eficiente, vamos dizer. A opção que vocês fizeram acaba sendo aquela que vocês têm reais chances de uma vitória em plano mundial, porque quando você fala em solução de mobilidade urbana, se você fala para o Brasil da região de São Paulo, não é a região de Goiânia, não é a região de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso ou Amazônia. Então, você tem soluções de mobilidade que podem ser interessantes para Washington, mas na Califórnia não tem o menor sentido. Serve na França, serve na Alemanha, mas na África não tem mais sentido. Agora, vocês fazem um projeto que se você, aquilo ali, quer dizer, a não ser numa grande área rural americana ou ali do interior, nós temos até o projeto de você se insere num plano mundial muito forte, porque é algo, parece assim, vamos dizer, como projeto é algo extremamente focado e eficaz na coisa. Foi difícil de fazer, vamos dizer, essas transformações? Eu vou perguntar para o engenheiro lá em cima, se ele fala um pouco sobre isso. Na verdade, a gente desenvolveu tudo junto, assim. Já vou aproveitar para responder a pergunta que tu fez antes sobre a questão da ideia, se a gente teve alguma divergência, alguma coisa assim. No início foi um pouco... a gente não foi todo mundo pelo mesmo caminho, assim. Mas aí a gente viu que como o objetivo era como tornar melhor a vida das pessoas na cidade ou no campo, a gente tentou adequar o nosso projeto no campo. Não ainda como uma certeza, mas analisar as possibilidades. E aí a gente teve algumas conversas no WhatsApp, algumas reuniões, e na reunião em que os guris bateram o martelo que ia ser no campo, eu não fui. Eu tinha algum compromisso, não lembro exatamente o quê. E aí logo depois o Niklaus veio me falar, a gente vai fazer um negócio pro campus. E eu pensei, acabou nossas chances. Porque na minha cabeça, sinceramente, era uma coisa assim, bem, bem distante, sabe? Pela questão de dificuldade do projeto, de a gente não ter alguém nesse meio. Mas aí a gente foi adequando tudo da melhor maneira possível, eu acredito. A gente foi afunilando as ideias, como a gente disse desde o início. A gente estava com uma ideia muito ampla, que a gente foi definindo tudo. Então, desde o início, todo mundo contribuiu basicamente de forma igual, assim. E essa questão do projeto e das alterações aí, envolvendo parte eletrônica também, isso aí a galera, todo mundo pegou junto, por mais que tenha um profissional, digamos assim, de cada área na equipe, a gente se ajuda igualmente, assim. E agora a gente está para receber o carro também, para fazer todas essas alterações. Então, eu acredito que essa interdisciplinaridade da equipe é um ponto muito chave para nós, porque a gente realmente consegue
todo mundo aliar as forças, assim, em basicamente todas as etapas e todas as atividades que a gente tem que fazer. Deixa eu perguntar, vocês vão receber o carro ou vocês irão a Curitiba confeccionar lá? O que mudou? A pandemia mudou o sistema, pelo jeito. A gente vai receber o carro na universidade e aí a gente vai ter em torno de um mês, talvez um pouquinho mais de um mês, para a gente fazer as alterações que a gente propôs, deixar ele tudo certinho como está no nosso projeto. E aí a ideia é ir à França apresentar lá, né? Com essa situação toda, a gente não sabe ainda prazos, a gente não sabe como vai funcionar toda essa metodologia, a gente ainda está esperando alguns posicionamentos, mas a ideia inicial do concurso é essa. A gente acredita que vai, de uma forma ou outra, talvez com algumas pequenas alterações, vai ser assim que vai funcionar. Sim, até vocês vão ter o primeiro Twizy Cross da história do mundo, né? E onde é, eu vou dizer, vocês foram fazer um projeto, vocês criaram um projeto em que um veículo elétrico se coloca como um laboratório móvel de maneira extremamente sustentável, com o apoio de captação de energia solar e tudo, junto à própria plantação, junto à própria empresa, ao campo, no campo. Tá? Onde é que vocês foram buscar a expertise desse pessoal do campo? Até onde vocês foram conversar com... A gente viu gravações, né? Mas vocês foram até onde? Até quem? Qual é vamos dizer, o grau de profundidade que vocês foram no homem do campo perguntar o que vocês podem auxiliá-lo? Eu acho que o nosso início dessa inserção ao meio agrícola foi primeiramente por pesquisas, né, onde a gente conseguiu também ter um início, né, um start no conhecimento sobre o agronegócio, e a partir disso, por até uma situação tanto quanto inusitada, a gente estava buscando alguns contatos que tinham plantação de soja e a gente tinha algumas opções, Erechim, o sul do Paraná, mas todas eram um pouco mais longe, né? E aí o vizinho do Vinícius tinha plantação de soja em Teutônia e com isso, sendo uma opção bem mais perto, a gente entrou em contato com o pessoal da Cooperagri, né, o seu Aloysio Malman, o proprietário, presidente da cooperativa, e o técnico Gerson, né, nos deram de primeiro momento já livre acesso para ir fazer uma visita presencial lá, e a gente realizou isso ainda no final do ano passado, onde a gente conseguiu aí fazer obter grandes conhecimentos e diálogo realizado assim com o produtor mesmo, né, com o nosso cenário de futuro cliente. Eu acho que isso foi um dos pontos chaves aí do nosso desenvolvimento, porque a gente conseguiu entender quais eram os problemas que eles tinham todos os dias, o que a gente poderia atuar, e aí a gente foi modelando a nossa solução, e a gente foi adequando a nossa solução, sempre levando em conta aquilo que nem o senhor comentou sobre a parte de viabilidade financeira, viabilidade de tecnologia, né? Nos foi exposto muita coisa que está sendo feita, né, no meio da tecnologia para o agronegócio, mas muitas delas se tornavam inviáveis pela questão de investimento, e eu acho que a gente teve bastante sucesso nessas escolhas, e a gente sempre agradece essas pessoas aí do agronegócio que abriram suas porteiras para a gente e nos permitiram aí nos inserir nesse meio de uma vez por todas, e eu acho que a gente tem bastante gratidão a todos aí que colaboraram com a Farm Twizy. Tá, e aí eu queria falar do Vinícius sobre vamos dizer, essa integração de fazer um projeto se tornar uma possível empresa. Como é que é a formatação de uma empresa capaz de prestar uma assessoria real? Sim. Para isso, né, a gente tinha uma noção desde o início que o nosso projeto poderia se transformar numa empresa, né? Então, como nós somos aí, tivemos a felicidade de ter cabeças na equipe que são empreendedores, né, que tem essa mente de empreendedor, a gente não teve nenhuma
ideia a não ser ter um sucesso bem positivo como empresa, né? Então, desde o início a gente conversava sobre isso, sobre a possibilidade sobre a possibilidade de não apenas construir e ganhar um concurso, né, em si, mas também de ser importante nessa parte de agregar realmente valor ao mercado e possivelmente trazer benefícios como empresa, né? Então, como solução de fato. Então, para isso, a gente distribuiu todas as funções necessárias para todos os integrantes da equipe e a gente colocou, né, assim como meta, como missão, em todos os processos do desenvolvimento do projeto, o nosso crescimento como algo bem maior do que apenas esse concurso. Então, nós fizemos aí modelo de negócio, nós fizemos todas as etapas, né, que uma empresa precisa ter para realmente ter um sucesso devido aí, né, juntamente com uma solução bem construída. Então, nós tínhamos essa visão de que nós precisávamos de uma solução que realmente gerasse benefícios ao mercado, mas também que nós fôssemos organizados e tivéssemos uma gestão aí a ponto de ter todas as etapas de uma empresa bem construída, de uma startup, né, que futuramente pode vir realmente a ser efetiva no mercado. Então, a própria Renault, como organizadora, enfim, do concurso, nos mentoreava de vez em quando, assim, com alguns mentores específicos, e eles lançavam, assim, vocês precisam, de repente, no futuro aí, né, pensar em possibilidades de realmente aplicar isso. Então, como nós tivemos esse sucesso tão grande? Eu acho que foi pela garra e pelo fogo, assim, de ter realmente isso dentro da nossa missão, que era não apenas ganhar o concurso, mas que era de realmente aplicar a solução no mercado de forma viável, né? Então, foi essa a mentalidade que a gente teve como empresários mesmo, desde o início, né? Então, hoje a gente... Então, eu posso tentar inverter isso. Vocês, na verdade, vocês estavam projetando criar uma empresa que foi capaz de ganhar um concurso da Renault. Quer dizer, o projeto de vocês não foi meramente acadêmico, não era assim, eu posso fazer um projeto para ganhar um concurso ou posso criar uma empresa que seja tão competente que ganhe o concurso. Agora, isso, assim, complementando a tudo isso que a gente conversou, da nossa multidisciplinaridade, da nossa união como equipe estudantes, mas também com visão de empreendedorismo, nós em todos os momentos nós visávamos isso, de atuar como uma empresa e como uma solução viável para o mercado, e não apenas como um projeto estudantil, simplesmente para ganhar um concurso e sabe, representar o Brasil na França através de um concurso que é semelhante a alguma feira que nós já tenhamos participado, ou de algum projeto dentro da faculdade. Então, isso foi muito, mas muito diferente de tudo aquilo que nós já tínhamos vivenciado. Então, foi por isso que nós nos abraçamos e abraçamos a oportunidade, né, de entregar um valor bem mais do que aquilo que talvez muitos esperavam, do que a própria Renault esperava. Então, foi isso que nos moveu desde o início, né? Algo muito maior do que simplesmente participar de um concurso, mas sim trazer grandes valores aí pro mercado. Eu vou aproveitar então e perguntar para o Síbel, assim, você vê a possibilidade vamos dizer, disso se transformar num futuro para você, profissional, independente, vamos dizer, de ser um concurso ou não? Quer dizer, vocês chegaram a ponto de criar algo que diz assim, isso pode ser meu futuro. Você teve essa perspectiva? Ou eu não sei com quem você trabalha hoje, no que você só estuda, mas você assim, não, eu não vou largar a empresa da minha família ou a empresa que eu trabalho para ir para uma aventura. Quando você faz uma aposta que seja tão sólida, diz assim, não, isso é o meu futuro, isso aí vai... Como é que foi isso aqui, trabalhar nisso que pode mudar a tua vida?
Claro, a gente sonha com isso, todos nós. Se isso vier a ser o nosso ganha-pão, digamos assim, é o nosso sonho. Passou a ser o nosso sonho desde que as coisas começaram a dar certo, né? Paralelamente a isso, eu trabalho numa empresa do ramo automobilístico, mas na parte de desenvolvimento de produto, de software, de firmware. E tem um outro Podia negócio. dizer para nós qual é que é? Eu estou interessado agora em saber. É uma empresa aqui de Novo Hamburgo, a Hardware. Ela fabrica injeção eletrônica e outros produtos voltados para esse ramo do automobilismo e de carros de competição, carros de rua também. Tipo uma Fueltech, assim, né? Como a Fueltech faz aqueles dashboard, aquelas com ajuste Exatamente. de injeção de tempo, é isso? É bem similar, é concorrente, direto. A mesma pergunta eu vou fazer para os outros. Eu quero saber, assim, eu quero que tu conte. Você já disse que sonha com isso, tá? Com certeza. Você vê que é viável, né? Essa empresa que vocês criaram num concurso Renault Experience é viável para ser o teu futuro de vida. Com certeza, ainda mais que ela está inserida nesse ramo de startups, né? E a gente sabe que esse ramo ele abre novas possibilidades. As pessoas não ficam, digamos que tão engessadas quando a gente está trabalhando assim em uma empresa fechada, assim, né? Como funcionário mesmo. Então a gente tem mais autonomia. Então isso com certeza abre novas possibilidades e o pensamento da equipe em geral é justamente isso: a gente trabalhar duro para que isso possa se tornar um produto e ser o nosso ganha-pão do dia a dia aí. Isso também é para o Júnior também? Quer dizer, uma visão de daqui a pouco eu estou trocando de emprego? Com certeza, né? A gente sempre trabalhou para que isso de fato fosse uma empresa, né? Uma startup. Então, e diante das mentorias que a gente teve com a própria Renault também, né? A gente foi evoluindo bastante nesse ponto, nesse quesito, e muito, que nem o Vini falou do empreendedorismo nosso e tal, né? Com certeza, se a gente vê futuro no projeto, a gente percebe com os estudos que a gente teve com a linha agro e, enfim, com a experiência que a gente conversou com o pessoal também que trabalha com isso, a gente viu que é um mercado muito aberto e a gente está aí, né? Então, vamos indo e é um sonho mesmo, como o Gustavo falou agora, de repente tocar para frente esse projeto, né? E sair um pouco do... Claro, o concurso a gente vai fazer de tudo para trazer o prêmio para cá, para nós também, vai trabalhar como a gente trabalhou aqui para a etapa nacional, para a etapa internacional, e vamos buscar isso, né? Mas também depois do concurso, a gente entender que isso é um produto que vende, é um produto que traz um propósito, uma agregação de valor, né? E sim, sair. Daqui a pouco a gente pode alçar novos voos, né? Hoje eu trabalho com a indústria calçadista, né? Sou projetista de calçados, sou projetista 3D, né? Talvez mudar de ramo para mim também seria um problema. E Niklaus, você como é que vê um futuro? Como é que você vê, você, vamos dizer, se forma de uma faculdade e sempre aquele drama, o que eu vou fazer? Vocês chegaram a ter assim um feedback, vocês chegaram a conversar com o pessoal do agronegócio e alguém diz assim, nossa, ninguém pensou nisso, nossa, isso seria interessante. Como é que isso podia ser muito bom, assim, nesse ponto isso aí dá um fôlego, um ânimo para dizer assim, não, eu acho que isso aí pode ser o meu futuro. Então, Marcos, sobre a questão da viabilidade do nosso projeto e sobre a ideia de futuro, hoje eu atuo na parte comercial, né, então eu tenho um contato bem direto com o mercado, não é o mercado do agronegócio, mas a gente consegue ter uma ideia de mercado assim, bem clara. E eu e o Gustavo estamos abrindo uma outra empresa na parte de impressão 3D, então a gente sempre teve esse ramo de empreendedorismo bem na veia, assim, né?
E eu acho que, assim, uma coisa que foi imprescindível para o nosso projeto, que nem o senhor citou e os meus colegas também falaram antes, foi a gente ter essa consciência de fazer um produto final que seja viável, que tenha mercado, que tenha potencial de atingir grandes produtores e ter uma venda escalável e se tornar uma empresa de sucesso. Eu acho que essa nossa consciência foi de suma importância para que a gente conseguisse construir a solução que a gente apresenta hoje, certo? Então, como ideia de futuro, é um sonho para a gente. Eu acho que a oportunidade que a Renault nos ofereceu de participar do programa, receber mentorias, receber acesso a informações, a própria plataforma POM do Twizy nos permite isso, né? E essas evoluções que a gente teve como pessoa e como profissional foram muito importantes para a gente conseguir chegar até aqui e poder imaginar hoje um futuro próximo, colocando em prática aí a nossa solução no Renault Twizy ainda esse ano, né, levando ele como projeto ainda para a França, mas já tendo em mente um produto final, né, e esse produto final ele tem muita oportunidade de mercado, como o senhor questionou sobre os feedbacks, foram dos mais variados, mas todos muito positivos. A gente apresentou ele para mais ou menos uns 40 produtores que se encaixam no nosso segmento, que se encaixam no nosso tamanho de produtor, né? Porque a gente tem a ciência de que um grande fazendeiro com mais de 1.000 hectares, a gente de repente oferece menos tecnologia do que ele já tem hoje, né? Em tratores de 2 milhões de reais de investimento, né? A nossa solução, ela se encaixaria para os pequenos e médios produtores, aí até 600 hectares, né, e começando em 70, 80 hectares, né? Então, para esse público, a gente tem uma eficiência de resolução de problemas, uma intervenção dentro do meio que é muito interessante e um tempo de payback muito bom, né? Então, a gente conseguiu aliar um produto final que tenha eficiência para o mercado e que seja viável economicamente, né? Então, a ideia é a gente tocar isso para frente. A oportunidade da Renault de a gente construir o primeiro protótipo é uma oportunidade que a gente não tem nem o que falar, né? A gente vai conseguir fazer as validações, porque a gente sabe que é muito mais interessante eu mostrar para o senhor, por exemplo, um produto que o senhor tem interesse, que ele realmente funciona, que ele já foi testado, do que eu simplesmente dizer que, pelo meu conhecimento técnico, eu acho que ele funciona, né? Então, acho que isso vai ser um passo muito importante, por isso a gente já está, desde já, acelerando e continuando a trabalhar em cima da ideia, em cima do projeto como um todo, para que ele se concretize o quanto antes e a gente possa apresentar para o mercado de uma forma bem completa aí. Ok. Bom, eu acho que nós já temos mais de meia hora de conversa, então eu fico muito grato a esses alunos e até, eu vou dizer, já o formado na Universidade Fevale, por esse bate-papo, né? Por essa conversa sobre Farm to Easy, uma proposta não apenas para participar do Renault Experience, para concorrer a um concurso, dito assim, estudantil, acadêmico, mas sim utilizar também a expertise e as qualificações técnicas que uma montadora, no caso da Renault, tem, porque auxilia no passo a passo do projeto, mas também formular uma possível nova empresa que solucione, que facilite, que ajuste, que traga benefícios ao mercado brasileiro. Então, eu fico muito feliz de, pela segunda vez, estar entrevistando gente aqui da nossa região, que participou de um concurso nacional, com muita gente boa participando, instituições acadêmicas fortes, e que tem um resultado que eu, pela experiência de um pouco mais de 25, 26 anos que tenho na área automotiva, né? Não é na área agrícola, mas a gente tem uma noção do alcance, da tecnologia viável, encontrável
no mundo inteiro, e quando a gente vê uma novidade oriunda da nossa região, feita por gente que ainda está em bancos escolares, ainda está na universidade, mas já tem uma proposta que beneficia, e não só isso, é uma grande chance de mais uma vitória na etapa mundial, que eu espero que a pandemia se encerre lá antes e que vocês possam estar fisicamente lá na França para defender esse projeto. Eu não sei quem é que está treinando o francês, quem é que está treinando bem o inglês, porque essa etapa também é decisiva na fórmula de como você entrega esse produto. O Vinícius sabe bem disso, já que ele é o homem da embalagem, do acabamento, do polimento. É preciso agora trazer para o mundo essa proposta que vocês fizeram. Motores na TV tem esse enfoque. A gente apresenta salões mundiais, apresenta produtos, lançamentos feitos em qualquer parte do mundo, mas também quer aquelas coisas locais. E o que vocês fizeram se insere no top, no melhor daquilo que se pode oferecer em termos de ideias, de empreendedorismo. Eu vou dizer estudantil, mas é que o estudantil ainda é pouco para explicar. Eu daria agora 30 segundos para cada um para se despedir, e eu já, com Motores na TV, agradece a presença de cada um. Vinícius, por favor. Bom, agradeço então pela oportunidade de conversar sobre algo tão grandioso, né? E foi muito importante nós termos desenvolvido esse projeto e ainda ter a oportunidade de apresentar ele para o mundo, né? E então, resumidamente, nós queremos concluir a nossa missão, que é impactar a vida das pessoas que produzem o nosso alimento de todos os dias e impactar ainda mais aquelas que são recebidas com esse alimento, né? Então, impactar em milhares e bilhares de pessoas, que eu acho que isso vai trazer benefícios ao mundo inteiro e trazer benefícios ao mercado, benefícios a todas as pessoas. Muito obrigado. Vamos ver se o Sibel agora dá a sua palavra final. Vamos lá. Bom, na mesma linha de pensamento do Vini, assim, a gente tem muita gente a agradecer aí, a Renault, a Fevale, vocês também, pela repercussão do nosso projeto. E com isso tudo a gente espera, como o Vini falou, poder ajudar os produtores diretamente e indiretamente ajudar a todos, né? Porque, como tu mesmo falou, as pessoas aqui a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. O projeto vai muito de encontro a isso e a gente espera que continue sendo um sucesso. E com certeza, se a gente ganhar isso lá na França, vai ser muito importante para a nossa região, principalmente para a nossa região, né? Então a gente conta muito com isso e a gente agradece de verdade a todo mundo que apoiou a gente nessa caminhada até agora. Vamos lá, Paulo. Eu quero agradecer a todo mundo aí, agradecer, então, ao time Farm Twist, né? Agradecer também a oportunidade de poder falar aqui para a TV aí, senhor. Agradecer que também aos nossos familiares que entenderam as nossas faltas, né? E também dizer que a grandiosidade desse projeto está no estar junto com todo mundo, poder levar comida para a mesa das pessoas, e a gente vai fazer um esforço maior ainda para trazer esse prêmio para cá e tocar para frente essa ideia inovadora e com esse cunho social maravilhoso também. Olha, o que fica por último, normalmente não tem o que dizer, né? Já queimaram tudo que era de bom para falar, mas vamos lá. Rapaz, esse aí sempre arruma alguma coisa para falar. Esse aí é o pai da resenha. Eu gostaria de agradecer aí primeiramente a Deus. Eu acho que toda essa equipe também tem esse mesmo pensamento que eu. E depois a gente agradece aí as pessoas que estiveram ao nosso lado, que contribuíram com a gente. Nesse momento eu cito todos os mentores que nos ajudaram durante o projeto, as pessoas do ramo da agricultura que tiraram um tempinho do seu dia a dia, de todos os seus compromissos, para nos dar atenção e para nos ajudar, né? E eu acredito que
a Fevale também é muito importante nessa nossa trajetória, a equipe da Ornitwizy pela inspiração e pela experiência do ano passado. E nosso sentimento nesse momento é de gratidão, e a nossa consciência é de que a gente tem que manter essa ideia, trabalhar bastante para representar bem todo esse pessoal lá fora e fazer com que esse negócio realmente vire um produto, vire uma solução e impacte na vida das pessoas. E essa é a nossa missão, e isso é o que a equipe Farm2Easy pretende entregar. E assim a gente encerra esse Motores na TV mais do que especial, essa gurizada da Fevale, que nos orgulha. Mais uma vez colocou o nome da universidade, o nome de cada um no hall da fama, daqueles que souberam fazer e fazer bem. A gente agradece e a gente segue com sempre novidades aqui em Motores na TV, seja pela Vale TV, na net, né, Novo Hamburgo, Cambon, Sapiranga, Estância Velha, seja no Facebook, no YouTube. Nesses tempos de pandemia, está tudo muito complicado, vocês vão entender também, vão nos desculpar, entendem, pelos formatos que nós somos obrigados, a precariedade que nós temos agora de transmitir as novidades, mas é sempre interessante falar daquilo que acontece no meio automotivo e também, por consequência, hoje no meio acadêmico. Um grande abraço para vocês. Grande abraço. Grande abraço. Bom. Obrigado pela oportunidade. Bom. Nós somos a Farm2Easy, uma startup que se uniu com o propósito de impactar a vida das pessoas através da mobilidade e da tecnologia. Com foco no agronegócio, setor que representou mais de 20% do PIB brasileiro em 2019 e que emprega mais de 30 milhões de pessoas, decidimos buscar alternativas capazes de aumentar a produtividade dos agricultores, permitindo maximizar ganhos de forma sustentável. Constatamos junto a produtores rurais e cooperativas que os principais problemas enfrentados atualmente na produção são a identificação de pragas, a má administração de insumos e a falta de informações sobre as condições do solo. Por meio do Renault Experience e utilizando a plataforma do Twizy, nossa empresa busca fornecer ao produtor uma solução completa, capaz de coletar e analisar dados e orientá-lo para uma tomada de decisão mais ágil e precisa, fazendo com que a produtividade tenha um ganho de mais de 15%, além de otimizar a utilização de insumos, pesticidas e fertilizantes. O Farm2Easy é equipado com um mini laboratório, que através de um microscópio possibilita a análise de folhas e detecção instantânea de pragas em potencial, assim como a realização da análise de solo em poucos minutos, processo que demora de 3 a 4 dias no cenário atual. Este teste quantifica minerais, nutrientes e acidez do solo, parâmetros que influenciam diretamente a qualidade da produção. O veículo também conta com uma mini estação meteorológica, que fornece dados essenciais para o planejamento das atividades. Estes recursos, vinculados a um software inteligente, auxiliam e orientam o agricultor na gestão da safra. A fim de aumentar a autonomia do Twizy de forma sustentável, um módulo fotovoltaico é instalado sobre ele. Além disso, um drone equipado com uma câmera é responsável pelo mapeamento tridimensional da propriedade e captura de imagens que auxiliam na avaliação biológica e de desenvolvimento do cultivo. A Farm2Easy possibilita a aquisição de seu produto por meio de compra direta, aluguel ou contratação de serviço prestado pela nossa equipe. Em relação às alternativas existentes no mercado, que oferecem serviços segmentados, nossa solução abrange em diversos recursos e benefícios todas as etapas da agricultura de precisão. Acreditamos que é preciso cada vez mais atenção em soluções criativas e inovadoras para a agricultura. Por isso, através da Farm2Easy, queremos, acima de tudo, entregar qualidade de vida ao nosso usuário e contribuir para o avanço deste setor que é tão importante para o país e que impacta a todos nós. Farm2Easy, inteligência no campo.